Ceia dos Líderes. Shalom, igreja. Hoje é um dia que eu queria muito que isso aqui tivesse lotado. Todos os homens da nossa igreja. Todos. Mas eu entendo que para iniciar um avivamento, o Senhor ele só precisa de um coração disposto. De um. E aqui tem bem mais que isso. Aqui tem bem mais que isso, irmãos. Paulo, ele velho, já no fim da vida, ele resolve escrever uma carta para Timóteo, um jovem líder, incentivando ele a não deixar o fogo de Deus se apagar. Olha, como eu acabei de dizer, o avivamento ele não começa numa igreja inteira, mas ele precisa de um coração. De um coração. E eu tenho clamado ao Senhor que hoje o Senhor encontrará não somente um, mas vários corações disponíveis para iniciar um avivamento. E essa palavra, essa ministração de agora, para que nós possamos entender a nossa importância, a importância do homem, para que se inicie um avivamento. E mais cedo, até cheguei a comentar com o Felipe, antes de vir para cá, eu estava em casa, estava tomando banho e pensando, Senhor, poxa, a gente não fez as coisas como queria ter feito. Decoração, um lugar bonito, um cantinho ali mais bonito para tirar uma foto. Algo mais, sabe, mais bacana, mais bonito realmente em termos de decoração. E o Senhor, Ele bradou no meu coração, dizendo que o que leva o coração do homem a se converter é a palavra que é pregada, não é a decoração, não. Então a Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, eu separei alguns pontos. Só um instante que eu vou pedir para os irmãos já sentarem, onde a gente vai estar vendo nossa importância enquanto homem. Podem sentar. Nossa importância enquanto sacerdotes, para que possamos atrair esse avivamento. Mas antes, onde você está, já sentado, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. E vamos só orar por mais um segundo. Espírito Santo, Tu tens a total liberdade nesse lugar. Faz da forma que quiseres. Faz da forma que te for melhor. Senhor Deus, eu te agradeço por cada um desses corações que estão aqui, por todos esses homens que entenderam a importância de te conhecer mais, de buscar mais, de estarem reunidos em oração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por aqueles que ainda vão estar chegando aqui. Os abençoa, guarda a sua vinda até esse lugar, Pai. Senhor, acampa uma legião de anjos ao redor dessa igreja. Repreende qualquer espírito maligno que possa vir a tentar atrapalhar, Senhor Deus, esse momento.
e leva as nossas mentes cativas a Ti, ó Pai. Que não saiamos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos. Que o Teu fogo possa ser derramado em nossos corações. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tentarei ser breve para tentarmos cumprir os horários. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é que o homem ele é chamado para ser guardião do fogo. E eu gostaria de colocar um texto, Levítico 6, 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Uma pequena pausa até aí. Quantos sacerdotes nós temos aqui nessa noite? Amém. E quanta lenha você tem colocado a cada manhã no fogo? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, irmãos. A lenha, a quantidade, a qualidade da lenha que nós temos colocado no fogo para manter ele aceso, não deixar que o fogo se apague. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Queridos, nós, enquanto homens, temos a responsabilidade, eu e você, de não deixar que o fogo se apague, de mantermos esse fogo aceso dentro das nossas casas. Porque depois que o fogo se apaga, querido, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Quantos e quantos já estiveram aqui onde vocês estão? Fervorosos, e hoje não estão mais. Quantos se desviaram? Permitiram que o fogo se apagasse pelas circunstâncias da vida e foram embora. E se quisermos termos um coração disponível para que o Senhor incendeie e traga esse último avivamento da terra, não podemos deixar o fogo apagar. Na Bíblia ela é repleta de histórias de homens que mantiveram o fogo aceso. Eu vou trazer rapidamente alguns textos aqui. O rei Josias, ele descobriu o livro da lei e promoveu uma grande reforma espiritual em Israel. Derrubou ídolos, purificou o templo e levou o povo de volta à aliança com Deus. Foi um reinado marcado por avivamento e restauração da adoração verdadeira. Neemias chorou pelos muros destruídos de Jerusalém. Orou e liderou a restauração. Foi um avivamento pela oração, liderança e o ensino da lei. Esdras, sacerdote e escriba que se dedicou a estudar, a praticar e a ensinar a palavra de Deus. Foi um avivamento pela pregação fiel da palavra. Samuel, profeta, o último juiz e profeta de Israel, chamou o povo ao arrependimento e abandonar os ídolos. Foi a influência de renovação espiritual e liderança profética. Pedro, no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra com ousadia e milhares se converteram ao Senhor.
Foi um instrumento de avivamento e de expansão da igreja. Paulo dispensa comentários. Paulo, ele dispensa comentários por tudo que ele fez. E trouxe um avivamento pelo poder do Espírito e a proclamação do Evangelho. O avivamento, ele não começa na igreja inteira, como eu já disse, mas ele precisa de um coração. E esses homens tinham um coração disponível. O coração de cada um desses homens estava disponível para que o Senhor derramasse fogo e trouxesse um avivamento. Então, com isso, nós precisamos entender que não podemos, de forma alguma, deixar o fogo do Espírito apagar pela rotina. A gente sabe que muitos aqui precisam trabalhar, estudar, e aí chegam cansados, e esse cansaço já leva você a colocar menos lenha no altar para queimar. E quanto menos lenha, menos fogo. E o fogo um dia pode se apagar. Temos exemplos aqui, a gente conhece, gente que firme, forte, eu quero, vamos lá, começou aí, de repente começa um trabalho novo, começa uma escola, uma faculdade, tudo isso é bênção, é bênção. Não estou dizendo que não é para ninguém estudar nem trabalhar. Mas o que eu quero dizer é que não se pode esfriar por isso. Não se pode esfriar, permitir que o fogo se apague. Mas o que mais pode fazer o nosso fogo do Espírito apagar? Irmãos, hoje, talvez uma das coisas que tenham corrompido e derrubado muitos homens são os vícios. São os vícios. Como Felipe bem falou. E a pornografia é algo que os números são alarmantes, gritantes e assustadores. Quantos homens de Deus ainda não têm problema com pornografia? O pecado. Porque na cabeça deles, não estou fazendo mal a ninguém, vou ficar escondidinho no meu canto, vou só ver um videozinho no celular, está tudo tranquilo. E isso, irmãos, esse ledo do engano tem derrubado tanta gente, tem levado tanta gente para o inferno, irmão, tem atraído tanta maldição para dentro de casa, que vocês não têm ideia. Vício em jogo, vício no tigrinho, vício em loteria, aposta, Mega Sena, sei lá o quê. Tem tanto crente, irmão, envolvido nisso. Tanto crente que se ilude achando que o fogo está lá em cima, mas Satanás está armando a rede para ele ali embaixo. Então nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Precisamos lutar com unhas e dentes, para nos mantermos cada vez mais firmes, nos afastar do pecado. Irmãos, mentira. Irmão. A mentira é algo que parece ser tão pequeno, tão simples às vezes, mas que também tem feito o fogo de muita gente esfriar. Porque o pecado, ele vai entrar, ele vai minar, ele vai jogar um balde de água fria no fogo, que era para se manter aceso. Malícia. Tenho visto tanta gente, irmão, tanto crente malicioso, sabe? Aquela coisinha que quer tirar vantagem, que quer derrubar o outro, que quer sair por cima. Irmãos, a gente precisa vigiar todos os dias. Satanás, ele é muito, muito, muito astuto. O inferno, ele é altamente organizado.
exatamente organizado. Todos os dias, Satanás, ele constrói armadilhas para tentar nos derrubar. Porque se ele nos derrubar, o fogo se apaga. Se o fogo se apagar, o avivamento não vem naquele coração que caiu. E eu falo isso e falo dessa forma porque eu estou falando com homens. E o homem, o sacerdote do lar, ele é um alvo para o inferno. Ele é um alvo para o inferno. Porque se um homem cai, a família também termina sendo afetada, impactada, destruída, corrompida. A esposa, os filhos. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Nós precisamos ser vigilantes. E essa vigilância, ela começa no nosso quarto de oração. Porque se nós não colocarmos a lenha no fogo, através da oração, o fogo vai esfriar, o pecado vai entrar. E aí se torna mais difícil. Entenda que todos esses homens que eu falei agora há pouco, o rei Josias, Neemias, Esdras, Samuel, Pedro, Paulo, todos eles vigiaram em oração, no estudo da palavra, na prática do evangelho e na pregação. Todos eles. E com isso seus corações estiveram disponíveis para que o Senhor os usasse, derramasse um avivamento e cidades, nações fossem impactadas. E por que isso não pode acontecer hoje? Por que isso não pode acontecer nesse dia? Pode, irmãos, pode. Só basta termos um coração disponível. Basta termos um coração disponível. Nós precisamos seguir esses mesmos passos de busca, de viver a palavra de Deus, de estarmos sempre colocando a lenha no fogo, a lenha no altar, para que ele não se apague, para que o fogo não se apague. E com isso disponibilizar o nosso coração, para que ele possa ser incendiado e possamos impactar muitas outras vidas. Irmãos, desses muitos nomes que eu falei aqui, muitos homens de Deus, tem um texto que ele é tremendo. Ele é tremendo. Porque ele mostra que um homem de coração disponível, ele conseguiu impactar e trazer o avivamento a uma nação. Um homem. E eu falo de Elias, no Monte Carmelo. Queria que colocasse o texto de 1 Reis 18, 36 ao 39. 1 Reis 18, 36 ao 39. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Irmãos, eu quero ter esse coração. Irmãos, eu quero ter esse coração disponível para o Senhor. Eu queria
quero chegar no nível desse. De um homem sozinho reacender a fé de uma nação. Um único homem reacendeu a fé de uma nação inteira. Mas para isso, o fogo tem que estar aceso. Enquanto sacerdotes que nós somos, o fogo precisa continuar aceso. Precisamos guardar o fogo, irmãos. Guardar o fogo. Um outro ponto é que o homem, ele é exemplo e influência para o avivamento. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. Josué 24:15, texto conhecido: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu sou sacerdote, eu preciso ser exemplo, eu preciso influenciar. Isso envolve tudo que eu já falei, irmãos. Orar, vigiar, buscar, para que a tua casa também sirva ao Senhor. Porque um homem posicionado espiritualmente, ele inspira e arrasta outros para Cristo. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar no Senhor, irmãos. Entenda que o avivamento, ele não é somente um culto cheio, uma igreja lotada. O avivamento ele não é somente isso. Mas ele é uma vida transformada que contagia outras vidas. Ele é uma vida transformada que influencia outras pessoas. Não adianta termos aqui uma igreja lotada, glória e aleluia, mas quando eu sair pela porta, fica tudo. Dentro da igreja é muito fácil. É muito fácil, não é, Lourenço? É fácil estar entre irmãos aqui, entre amigos, nosso apóstolo, nossos pastores, é muito fácil ser crente. Mas ser crente no nosso trabalho, arrodeado de ímpios conversando besteira. E aí? Ou você se posiciona, ou o fogo vai apagar. Aí é mais difícil. Aí é mais difícil. Por isso precisamos inspirar, precisamos ser exemplo. 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 No meu trabalho tem de tudo. Tudo tem. Você nem imagina. Tem de tudo. Mas eu preciso me manter posicionado. Eles precisam saber quem eu sou. Que certos tipos de brincadeiras e convites não devem fazer a mim. Porque eu não vou aceitar. Então nós precisamos nos posicionar e ser exemplo onde nós vivemos. No trabalho, na faculdade, no colégio, onde nós estivermos. Precisamos influenciar. Os homens de Deus, eles estão aqui para influenciar outros. Nós somos chamados, irmãos, para sermos referências à fé, mesmo nesse mundo, que é totalmente o avesso disso. Totalmente o avesso. Mas, como que eu posso ser? Como ser um exemplo? Como influenciar outras pessoas? Começando pelo básico, irmão. Buscar intimidade com Deus. Porque se não tiver intimidade, meu filho,
Pelo amor de Deus, não adianta. Não adianta. Intimidade com Deus, colocar a lenha para queimar. Porque o avivamento, irmãos, ele começa no secreto. Ele começa quando você vai dobrar os seus joelhos, quando ninguém está vendo. O avivamento, ele começa ali. Deus está sondando o teu coração. Deus está vendo as tuas intenções. Ali. E é ali que ele encontra um coração disponível. Um homem de oração, ele abre portas espirituais para a sua casa, para a sua rua, para o seu bairro, para a sua comunidade. Por isso que não existe homem de Deus sem oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe. Não existe, irmãos. Não existe fogo sem lenha para queimar. Não existe. Segunda Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, nós estávamos agora de joelho, orando, se humilhando, se arrependendo, buscando o Senhor. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, seja o primeiro a dobrar os joelhos. E o último a desistir da busca. Porque é até que ele venha. Um tempo desse, eu vi um vídeo que mexeu muito comigo. Era uma igreja, tinha alguém filmando de lá para cá, um ministério de dança aqui. Acho que muita gente viu esse vídeo, não sei. As moças dançando, mas aqui no começo tinha uma senhora. Tinha uma senhora. Uma senhorinha. E ela dançava. E ela dançava nas limitações dela, porque já era uma senhora. O que ela conseguia fazer, e ela dançava. E ela dançava. E a frase era, até que ele venha. Ai, irmãos. Até que ele venha. Devemos dobrar os nossos joelhos. Devemos ser vigilantes, irmãos. Devemos orar, buscar, até que ele venha. Seu Nadilson, o senhor é um exemplo de estar aqui. Cabelo branco, barba branca. Buscando, até que ele venha. Ai, irmãos, isso mexeu muito comigo. Então não é até que eu consiga a minha bênção, não é até que aquilo ali que eu quero aconteça, não é até que determinada situação se cumpra, mas é até que ele venha. É até que ele venha, irmão. É até que ele venha. Para sermos exemplo e influência, precisamos assumir o nosso sacerdócio no lar. O avivamento de uma geração pode começar dentro de casa, irmãos. Eu tenho tentado ensinar os meus filhos mais e mais sobre o Senhor, sobre os caminhos do Senhor, sobre o que devemos fazer, como devemos ser. Como devemos ser. A cada dia eu tento ensinar mais e mais a eles, irmãos. Mais e mais a ele eu tento ensinar. Porque ele pode ser a chave, a ferramenta, o instrumento de avivamento para a sua geração um dia. Isso é muito importante, irmãos. Precisamos assumir a posição de sacerdotes no nosso lar, na nossa casa. Tem tantos homens que
Tanto faz como tanto fez. Quem manda é a mulher, quem dita é a mulher, quem diz como deve ser a mulher, e o cara está lá, tá bom, tá certo, é assim, tanto faz. Não, irmãos, pelo amor de Deus. Precisamos ser os sacerdotes da nossa casa. Nós somos responsáveis pela nossa casa, pela a saúde espiritual da nossa família. Quantos aqui oram intercedendo pelos seus filhos, pelas suas esposas? Precisamos ser intercessores, precisamos pagar o preço. Eu oro pelos meus filhos muito antes deles serem gerados. Eu já orava. Eu oro pela minha nora e pelo meu genro quando meus filhos estavam na barriga da mãe. Eu orava todas as noites e continuo orando. Todos os dias eu não saio de casa sem orar por eles. Pela minha esposa, pelos meus 2 filhos. Precisamos nos posicionar como sacerdotes. Precisamos manter essa postura. Somos os responsáveis pela nossa casa. Nós somos os homens da nossa casa. Jó intercedia pelos seus filhos. Jó 1,5 ele fala disso. Nós precisamos ser o cobridor espiritual da nossa família. Precisamos liderar o nosso lar em oração, no ensino da palavra, mas no exemplo de vida também. Isso é muito importante, irmãos. Como isso é importante. Como isso é importante. Vocês não fazem ideia. O quão importante é isso. Certa vez, meu filho era pequeno, devia ter 1 ano, 2 anos. E o Senhor me deu um sonho. O Senhor me deu um sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar escuro e eu ouvia ele me chamar. Papai, eu estou aqui. Papai, eu estou aqui. E isso, a voz dele, a imagem, a aparência dele, era uma criança de 5, 6 anos. E ele tinha 1 ano, 2 anos, na época que eu tive esse sonho. E quando eu olhava, tinham demônios querendo levar ele. Ele no chão, ferido, e os demônios tentando carregá-lo. E eu ia até o encontro dele, repreendia e os demônios iam embora. Irmãos, desde esse dia que eu oro repreendendo todo tipo de mal sobre a vida dele, porque eu sabia que o Senhor estava me dizendo, olha, ora, intercede pelo teu filho, porque o demônio, o diabo, ele quer tragar, mas ele não vai. Meu filho vai fazer 10 anos e ele não vai. Então intercedam, sejam sacerdotes, não vacilem, porque o diabo não brinca de ser diabo, não. Então não podemos brincar de ser crente, brincar de ser sacerdote. Não podemos brincar. Irmãos, ser exemplo de santidade e caráter. Como eu disse, o avivamento ele não é somente um fogo no culto, o culto cheio, aquela alegria, isso é maravilhoso, mas o avivamento ele não é somente isso. Ele é uma vida transformada no dia a dia. O avivamento ele continua no nosso dia a dia. Nós precisamos entender isso. Caráter e santidade são 2 coisas que às vezes é difícil de encontrar num homem. Santidade, ser separado do pecado. Mas tem coisinhas pequenininhas que estão escondidas ali. Tem pecadinhos que ninguém está vendo, eu estou fazendo, está escondido. E caráter, irmão. É complicado.
falar disso. Tanto crente, tanto homem, que deveria ser exemplo, mas tem ali umas falhas de caráter que os impede de ter o coração disponível para Deus. Sabe, é algo que há muito tempo eu tenho clamado a Deus por misericórdia na minha vida. Que a cada dia mais eu possa ser um homem melhor. Que a cada dia mais eu possa me separar e me afastar do pecado. E ter um caráter parecido com o de Jesus. A cada dia eu clamo por isso, irmãos. Porque o mundo, ele não é fácil. Nós somos testados e provados todos os dias. Todos os dias. Quando você acorda, quando você bota o pé no chão, você já começa a ser testado. E aí as nossas falhas de caráter começam ali a querer falar mais alto. A carne quer gritar, quer se amostrar. Mas, irmãos, precisamos clamar ao Senhor por misericórdia. Precisamos clamar ao Senhor por misericórdia todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Nesse mundo em que nós estamos vivendo, nós precisamos clamar ao Senhor todos os dias. Mateus 5,16, ele fala: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. E essa luz precisa brilhar. Não é o pecado, não é a carne, não é o nosso caráter, mas é o caráter dele. É o caráter de Cristo que precisa refletir em nós. Porque as pessoas precisam olhar para a gente e dizer: aquele cara é diferente. Aquele homem ali é diferente. O comportamento, a postura, o falar é diferente. Porque, de fato, em nós existe algo diferente do que tem no mundo. Então isso é o que precisa refletir. Isso é o que precisa aparecer, e não o nosso caráter humano, mas o caráter de Jesus. Porque um homem íntegro, ele influencia colegas, amigos e familiares a se aproximar de Deus. Isso é ser exemplo. Isso é influenciar. Integridade. Irmãos, precisamos pregar e viver o Evangelho com ousadia. Homens como Pedro e Paulo foram agentes de avivamento que abriram a boca e anunciaram a Cristo. Olha, Romanos 1,16, ele fala: não me envergonho do Evangelho. E eu tenho visto tanto crente que se envergonha de dizer que é crente. Tem vergonha de mostrar Jesus. Porque acha que vai ficar fora de moda, fora da turminha de amigos, fora dos coleguinhas. Não vai mais poder participar das conversinhas. Para de falar porque já veio o crente. Irmãos, precisamos viver, irmão. Pregar o Evangelho, se possível, com palavras. Se possível. Mas prega o Evangelho com a tua vida. Deixa as pessoas olharem para você e saberem que você é crente. Saber que você é crente. Como eu disse lá no meu trabalho, é um prédio enorme de 15 andares, tem umas 1.500 pessoas todo dia trabalhando. Todo dia. Por onde eu passo, às vezes outras dizem: ô pastor, vem cá. Tu não é o pastor? Pastor, de onde veio? Não, porque falaram, eu vi uma foto, eu vi isso, eu vi não sei o quê. Meu irmão,
Eu não escondo que eu sou crente. Eu não escondo. Eu prego para o meu chefe, eu prego para o diretor, eu prego para quem vem conversar besteira comigo. Vamos conversar? Vamos para cá? Eu prego. Eu prego, irmão. Porque é ousadia. O Senhor, Ele me deu um espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez. Não é porque Ele é meu chefe, meu diretor. Não. Quer conversar besteira? Senta aí. Vamos conversar. Tem que ser assim. Tem que ser assim onde a gente estiver. Jovens, o desafio para vocês é gigante. Eu sei. Eu sei que é enorme o desafio para vocês. Mas sejam crentes onde vocês estiverem. Onde vocês estiverem, sejam crentes. Compartilhe a sua fé no trabalho, no círculo de amigos, com coragem e com amor. Sabe por quê? Infelizmente tem crente que também, pelo amor de Deus, só vive arrumando treta onde chega. Vai para o trabalho, vai falar de Jesus, arruma uma confusão com outro cara do lado que não é crente. Aí tem um crente de uma denominação, aí já começa a falar uma coisa diferente, já arruma uma arenga com o cara. Não, irmão, não é assim não, pelo amor de Deus. Pregar em amor. Amor. Pregar em amor. Veja, quem quiser, amarra os bigodes para lá. Mas você vai pregar em amor. Você vai compartilhar sua fé em amor. Isso é ser exemplo. Isso é influenciar. Unindo-se a outros homens em oração, em missão. Olha, o avivamento ele começa com uma pessoa, com um coração. Mas ele não é individual. Ele não é individual. O avivamento ele é coletivo. Ele é coletivo. Nós precisamos estar juntos. Homens unidos no mesmo propósito liberam um impacto ainda maior. Precisamos estar unidos em oração. 5 da manhã, todo dia aqui na igreja tem oração. Tem um grupo pequeno que está ali se reunindo e orando, e orando, e orando. Precisamos, irmãos. Precisamos. Atos 4:31, ele fala: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E quem dera hoje, possamos fazer esse lugar tremer. Quem dera hoje, irmãos. Participe de oração, de evangelismo, irmãos, com a sua célula. Estejam juntos. Estejam juntos. A minha célula precisa estar mais junta. A minha célula precisa, irmãos. Eu tenho, na lista, tem uns 15, 16. Aparece 4, 5 toda semana. A gente precisa estar junto. A gente precisa estar junto se quiser fazer algo diferente. Se quiser que algo diferente aconteça. Precisamos estar juntos, todos nós. Precisamos disso, irmãos. Neemias, quando ele viu os muros destruídos, ele orou, ele jejuou e ele agiu. Neemias 1:4. Neemias 1:4, irmão. Amém. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora bota aí, Neemias 2, 17 e 18. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos. E fortaleceram as mãos para a boa obra.
Um homem decidido mobilizou todo um povo para reconstruir. Que tomemos essa decisão essa noite, irmãos, de sermos exemplos influenciadores do reino de Deus. Que saiamos daqui decididos a ser isto, a ser dessa forma, influenciadores, não influenciados. E último, já pertinho do fim. Irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus para gerarmos o avivamento. Precisamos guardar o fogo, precisamos ser exemplo e precisamos viver cheios do Espírito de Deus. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, irmãos. Não há avivamento sem ação do Espírito Santo. Não há. Não há. Precisamos buscar incessantemente pelo Espírito, pela presença, pela unção do Senhor, até que Ele venha. Sermos os primeiros a dobrar o joelho e os últimos a se levantar, até que Ele venha. Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele manifesta coragem, santidade e amor. O avivamento, ele começa dentro de nós. O avivamento, ele começa dentro. Depois ele transborda para nossa família, para nossa igreja, para a sociedade, para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa nação. Mas ele vai começar dentro de nós. E só se estivermos cheios do Espírito. Cheios do Espírito, irmãos. Do Espírito, irmãos. Precisamos buscar pela presença. Precisamos clamar a Deus pela presença. Pedro, antes e depois de Pentecostes. Pedro no Pentecostes pregou com intrepidez, com ousadia, porque estava cheio. Porque estava cheio do Espírito. Nós precisamos viver dessa forma, cheios do Espírito. Cheio para que a nossa pregação não seja vazia, para que nós vamos falar, vamos pregar para alguém não seja vazio, mas tenha essência, tenha fogo. Precisamos, irmãos, buscar incessantemente. Eu acho que, pelo menos é uma experiência minha, uma das formas que o Senhor mais fala, uma forma que o Senhor mais se derrama sobre a minha vida, é quando eu jejuo. Irmãos, é incrível, é incrível. O jejum, ele é algo incrível. O apóstolo Marcelo, ele é um exemplo para mim. Ele é um exemplo. O jejum, ele é algo tremendo, irmãos. Infelizmente, não é algo que é praticado por toda a igreja. Porque eu conheço irmão, tira só um café, não, senão eu vou morrer. Se eu não tomar café, eu vou passar mal, vou desmaiar. Irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem gordura para queimar aí uns 3 meses. Não precisa se preocupar, não. Não vai morrer. Mas jejum, irmão. Jejum é tremendo. É tremendo, irmão. A presença, a voz do Senhor se torna mais nítida, mais audível, quando a gente está jejuando, quando a gente está matando a carne. Façam isso, irmãos. Façam isso. Porque precisamos sempre lembrar que nós somos os sacerdotes das nossas casas. E um sacerdote, ele precisa jejuar. O sacerdote, ele precisa guardar o fogo, ele precisa ser o exemplo, ele precisa influenciar.
Ele precisa jejuar e orar para que todas essas outras coisas aconteçam, irmãos. O avivamento que Deus quer enviar passa por homens dispostos a reacender o fogo, liderar pelo exemplo e se encher do Espírito. Fique de pé. Ministério de louvor, por favor. Olha, para concluir, se Deus encontrar um homem, com o coração queimando por Ele, Ele pode incendiar uma geração inteira. Eu clamo para que o Senhor encontre esse homem nesse final de tarde, nesse início de noite. Que esse homem possa ser encontrado aqui. Feche os teus olhos, irmãos, e vamos clamar ao Senhor por um renovo. Porque nós precisamos. Nós precisamos, irmãos. Senhor, eu clamo, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai. Para que hoje saiamos daqui diferentes. Para que hoje saiamos daqui, Senhor, impactados, com os nossos corações cheios do Teu fogo. Senhor, que tomemos a decisão de sermos influenciadores do reino. Senhor, que uma unção sacerdotal nova, poderosa, cheia de fogo, venha sobre cada um de nós, sobre cada um desses homens que estão aqui presentes, Senhor. Ó Senhor, nos levanta, Pai. Levanta aquele que está mais fraco. Levanta aquele que está já no chão caído, Senhor. Pega pela mão, Senhor, e o põe de pé novamente. Ó Espírito, sopra nesse lugar. Sopra neste lugar, ó Espírito Santo. Senhor Deus, que os teus filhos sejam cheios do teu Espírito. Cheios todos os dias, Senhor. Não somente aqui, agora, mas todos os dias, Senhor Deus. Ao acordar, ao trabalhar, ao sair, ao dormir, sejam cheios, cheios, cheios. Senhor, que a Tua presença possa ser vista em cada um desses homens. Possam ser reconhecidos como homens de Deus, por onde eles andarem, Senhor.
Senhor, e que toda armadilha que for feita, construída, caia por terra, em nome de Jesus. Senhor Deus, que todo espírito imundo bata em retirada da casa de cada um desses homens. Que todo espírito que queira se alojar, que queira se esconder, bata em retirada agora, seja acorrentado, amordaçado e lançado no lugar que Jesus determinar. Faz de nós guardiões do fogo. Que todos os dias possamos colocar mais e mais lenha para queimar. Que o fogo nunca se apague, Senhor. Que o fogo nunca se apague. Ó Senhor, muda o destino de muitos aqui, Senhor, de suas descendências, ó Pai. Que maldições familiares sejam quebradas nessa noite, Pai. Sim. Que prisões que às vezes nós nem sabemos que existem sejam destruídas nessa noite. Porque o homem preso não pode levar uma nação ao avivamento. Ó Espírito, vem sobre nós. Ó Espírito, vem sobre cada um desses homens. Derrama fogo. Derrama fogo. Derrama fogo. Ó Senhor, batiza-nos com fogo. Batiza-nos com fogo, Senhor. Que dons sejam derramados nessa noite. Dons espirituais, Senhor, sejam derramados sobre cada um desses homens nessa noite. Sim, Espírito, pega cada um desses homens agora. Em nome de Jesus. Toca no coração de cada um desses homens, ó Espírito. Enche cada um desses vasos. Traz um renovo, traz um avivamento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que comece hoje. Que esse avivamento, que o último avivamento da terra comece hoje. Ó Espírito, que esse dia não comece, não termine igual ao que começou. Não, Senhor. Que haja um vento impetuoso nesse lugar. Que esse lugar venha tremer, Senhor. Não somos muitos, mas somos disponíveis. Ó Espírito. Ó Espírito, estamos aqui. Ó Senhor, derrama agora sobre cada um desses homens. Em nome de Jesus.